sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge, mais um Jet Test para vocês e dessa vez o Yamaha VX 1.8 2021. Roda a vinheta aí, editor. Bom, galera, antes de mais nada quero te pedir para que você se inscreva no canal. Aí embaixo, se inscreva, é muito importante para saber quem acompanha a gente, e deixa o seu like, que é a mecânica poderosa que vocês já sabem que diz que esse vídeo é bom. Bom, as cores do 2021, verde e amarelo, até parece Brasil, né, galera? Mas tem, onde é verde aqui, tem a opção do amarelo. O casco, a parte de baixo, se não é idêntico, eu tenho 99% de certeza, pode ser que mudou alguma coisa de turbina, mas na água a gente vai ver isso. Então é igual o VX anterior e eles mudaram totalmente a questão da parte superior, né? Então vocês estão vendo que o design é totalmente diferente, ele é mais estreito de frente. E aqui vocês percebem, ó, abastecimento lateral de novo. E ele tem uma lingueta que nem dos HOs 2020 e 21, dos FX, desculpa, melhor dizendo. Acredito que por algum problema de refluxo que possa ter, e o abastecimento está na lateral, fora ali do compartimento de bagagem. Abrindo aqui, vocês conseguem perceber que tem um pouquinho de espaço a mais. Eles aprofundaram isso daqui, então tem um pouco mais de espaço em relação, alguns litros em relação ao anterior. Tem uma trava que segura e aí você fecha e bate ele. Os retrovisores estão numa posição diferente. Esse Jet agora, ele tá com o painel digital, já vou mostrar para vocês. E o guidão dele tá totalmente remodelado. Agora ele possui os ilhós de amarração lateral, que não tinha nos VX anteriores, muito mais fácil para atracação. E agora aqui, ó, uma coisa muito importante, galera, tá mais largo e mais profundo, junto com os bancos que estão. E aqui também tem o dreno, né, para drenar a água que fica nos pés. Isso funciona pelo vácuo da turbina, suga e joga para fora. Um detalhe muito interessante são os bancos deles. Olha só como eles estão menores e mais leve. A Yamaha pensou nisso. E outra coisa, estão bem mais estreito, bem mais estreito. Então, o que significa isso? A Yamaha pensou na ergonomia e ó, se eu tirar o banco, ele é bem leve, tá vendo? E bem mais estreito. Então a Yamaha pensou nesse lado da ergonomia, e para o seu cuidado, você terá que ter um cuidado mais dedicado, porque eles fecharam o compartimento do motor, como vocês estão vendo aqui. Esse é um motor 4 cilindros, 1812 cilindradas, que gera mais ou menos 170 HP. A Yamaha divulga cilindrada e não potência. E aqui a geladeirinha, né, que o pessoal chama de geladeirinha, mas na verdade é um compartimento para você guardar os seus objetos. Ela tá em forma triangular, e aí você abre aqui e coloca suas coisas. Dica: não coloque coisa que não possa esquentar, porque o escapamento está aqui embaixo. João, esquenta muito? Não esquenta tanto, tá? Mas não coloque algo que não aguentaria a temperatura. Fechando os bancos, tá bem mais fácil, né? E ele tem essa peça plástica aqui, ó, que vocês podem ver, ó. Toda essa parte, quando faz revisão, você pode retirar para ter acesso direto ao motor. As quilhas para fazer curvas são iguais. Os designs parecidos com o do FX, onde tem esse borrachão aqui na frente. Borrachão, modo de dizer, mas é de plástico. E esse lateral, tá? O recorte do tapete tá diferente. A escada de embarque tá bem mais elaborada, onde você tem acessos com EVA, né, para se você estiver andando descalço, você tem esse acesso mais fácil dos dois lados para embarque. E aqui nós temos um porta-luva gigante. Até que enfim a Yamaha pensou nessa questão. Então olha o tamanho do porta-luva. Eu enfio o meu braço inteiro,
Além disso, você tem o opcional onde liga o isqueiro, que nem do automóvel, e também o seu USB, certo? Muito mais elaborado. O anterior tinha aquele problema de você colocar a mão e às vezes cortar, que era a dica que eu dava pessoal. Agora mudou totalmente isso. O guidão, olha só que legal, pessoal. Eles mudaram, start stop não é mais desse lado, é do lado direito. Aqui você ajusta a velocidade do controle automático. Aqui do lado esquerdo você tem o Cruise e No Wake Mode e as funções do Trim e o TDF Forward, que é para manobrar e ajuda muito. Vem comigo que você vai ver o painel digital agora. Deixa eu dar uma apertada aqui no botão de Start Stop. E aí vocês conseguem perceber o painel colorido, tá? Ele não é touch, então ele controla aqui onde está a minha mão. Aqui você tem as opções para mexer. Ele é completo e tem os botões embaixo do guidão do lado direito. Aqui você encontra eles. Ele tem dois suportes aqui para você colocar as caixas de som ou o GPS, que são atarrachados. Você pode colocar um GPS e uma caixa de som, duas caixas de som, o que você achar melhor. A Yamaha vende tanto para o FX quanto para o VX acessórios atrás, para você, se você quiser pescar ou mais bagagens, né? Como a Yamaha não tem aquela abertura total, ela tem na frente três bagageiros, 3 suportes, e no FX 4, né? Que aqui você tem o espaço. Bom, o mais interessante agora é que nós vamos para a água mostrar ele, e é lógico que eu vou mostrar o ronco da criança fora como padrão para vocês poderem ouvir um pouquinho. A partida do lado direito, eu já estou me confundindo. Motor 4 cilindros, 1812 cilindrada. Modéstia à parte, o ronco é uma beleza, né? E agora nós vamos para a água fazer o que é mais legal, que vocês mais gostam. Bora comigo. Pessoal, eu esqueci de um detalhe mínimo, que é o que todo mundo gosta e a Yamaha também pensou. Eu havia falado para vocês que você colocava o acessório de som aqui por Bluetooth, mas esse jet tem opcional diferente. O dono desse jet optou por não ter, mas agora ele vem as caixas de som blindadas também, 50 watts por canal. Então são uma caixa aqui que você conecta por Bluetooth e a outra caixa do lado. Pensando no entretenimento e na ergonomia, a Yamaha também mudou isso. Então bora pra água, que é o que vocês querem ver. Bom pessoal, estamos na água e agora eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, porque tem muita novidade. Eu vim testando de painel, modo de condução, o jeito, a ergonomia mudou, o sistema de pilotagem, o jet está bem melhor, então tem muita coisa para falar dele. Fiquem aí, nós começaremos agora com zerinhos, cavalo de pau e manobra para vocês verem a dinâmica que ele pode fazer. Bom pessoal, ele está no modo todo liberado, vocês entenderão os modos de condução que tem aqui, está muito legal. Então ele está tudo liberado. Vou mostrar para vocês a dinâmica que ele faz, tá? Deixa eu dar a ré para não molhar vocês. Baixo é muito idêntica, tá? Mas de dinâmica ele tá um pouquinho mais fácil de fazer cavalo de pau do que o outro. Só que veja bem, o outro que eu andei eu não tinha dado 1.8, então ele tem mais força, mais motor, e isso significa que vira mais rápido. Vocês viram que ele é praticamente, não é tão fácil de domar, é um jet forte, né? É o capetinha, diríamos assim, do VX, que é igual ao motor do VXR. Então essa dinâmica de virar, ele vira bastante, ele é ágil, ele é um VX esportivo, tá galera?
Então agora nós faremos ré. Não, na verdade, antes disso, nós vamos fazer os modos de condução, para vocês entenderem. Aqui no painel, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Antes eu quero mostrar para vocês o sistema de manobra dele. É o TDE. Se eu apertar para trás, é que nem o FX, ó. Ele anda bem devagar para trás. Olha que fácil para manobrar. Apertei neutro. Se eu apertar TDE forward para frente, ele vai um pouco para frente. Se você tiver na correnteza ou dificuldade de manobrar, perceba como, olha, ele tá um toque para trás, olha como eu chego fácil, tá? Deixei no neutro, pus para frente, ó, tô conseguindo chegar perto e falar com vocês. Modo de condução dele, aqui, chega aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui no painel, ele tem várias funções. Se você colocar aceleração e velocidade, speed, acceleration, você vai dar o OK. E do lado esquerdo, ele tem 3 modos de condução, que é sobre a velocidade, alta, média e baixa. E aí do lado direito, a arrancada, a aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar como se fosse o Eco Mode, vai. Vou colocar no slow e coloquei velocidade low. E o que eu vou fazer agora? Dei o save, ele apitou 3 vezes e o modo de condução. Vou dar arrancada, vou acelerar tudo para vocês verem. Vou passar acelerando. Que é bem lento. Para que eu utilizaria isso? Alguém que é novato, como é um jet esportivo e forte, você pode aplicar isso daqui. E dificilmente ele vai conseguir regular aqui, porque precisa entender um pouco o painel. Agora eu vou aumentar e vou colocar a arrancada. Vamos lá, João. Muito botão. Se eu apertar aqui OK de novo, ele desligou, ele está solto. Tá toda a potência máxima aqui, que é a arrancada máxima. Se eu vier de novo e colocar, vamos colocar um negócio para não ficar tão longo o vídeo, aceleração normal, vai arrancar normal, só que a velocidade média, tá? Alguém que já sabe um pouco mais, mas não domina tanto. Vou mostrar para vocês agora. Vou sair e vou acelerar tudo. 3, 2, 1. Pessoa recém-habilitada ou que ainda não tem costume poderia utilizar tranquilamente, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar ele aqui no modo liberado, como se fosse ativar o modo esporte, só que aqui é o modo liberado. Vocês estão vendo quanta coisa nova tem? Então, ó, se eu apertar de novo, agora eu vou ativar e vou deixar ele. Eu posso deixar no high e aceleração normal e salvar, ou eu posso simplesmente desligar. Desliguei, ele está solto, dá no mesmo. Agora eu vou mostrar a arrancada como se fosse no modo esportivo. Vou voltar acelerando. Está no neutro. 3, 2, 1.
viram que ele é um jet, digamos que VX apimentado, e ele tem motor aspirado, não é nem supercharger. Então, ou seja, você tem um jet aqui que a Yamaha fabricou, que ele é praticamente um jet forte, por ser casco menor, anda rápido como um esportivo e é um aspirado. Não tem tanta manutenção e não gasta tanta gasolina quanto um supercharger. Bom, agora eu quero falar para vocês uma coisa sobre pilotagem. Normalmente está fora do escopo, mas eu estou sentindo isso, eu acho legal falar para vocês. Esse banco, pelo fato dele estar mais estreito, eu não sei, mas parece que se sente mais conectado com o jet. E o meu pé, ele está mais fundo, ele está mais dentro do jet. Isso me permite que eu consiga travar mais o meu pé nas curvas. Então, eu acho que eles pensaram muito, devem ter gasto uma grana no projeto, porque mudou. Aqui é praticamente a mesma coisa do banco cruiser, só que agora eles têm aqui para o segundo e terceiro passageiro, e vocês viram que ele arranca bem. Agora, pessoal, uma coisa que eu estou curioso para saber, se eles aumentaram a potência de frenagem. Então eu vou vir, como padrão nos outros jet test, de dedo embaixo, vou vir lá de baixo e vou puxar ré. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para parar. Tá igual, mas tá um pouquinho mais eficiente. Alguma coisa eu acredito que foi mudada, mas eu confesso que eu esperaria pelo menos mais 1000 girinhos a mais de ré ou de frenagem para poder parar mais. João, isso é um requisito muito importante? Não, galera, mas se trata de segurança, não esportividade. Se você tiver uma situação adversa, de repente um mergulhador, que acontece muito em vários estados e cidades aqui, apareceu, pum, você toca no freio, você tem mais chance de desviar. Mas ele tem a mesma manobrabilidade se você quiser virar, tá? Eu vou fazer para vocês verem, vou voltar, vou puxar ré e vou virar o guidão para ver o que acontece. Ou seja, eu dei uma desviada, né, do caminho se eu precisasse. Vamos falar sobre a ré. Vou acelerar tudo e fazer a manobrabilidade de ré. Só pra gente, eu gosto de mostrar isso, porque se eu errar, estiver chegando para atracar, fizer alguma besteira, eu tenho tempo para salvar. Então, 3.100 giros de ré. Dá para eu dar uma salvada. Porém, 3.100 giros eu liberaria, se der eletronicamente, eu faria esse meu jet mais uns 1000 girinhos, que aí eu teria mais escape. Bom, o que mais que tem aqui de muito legal? O guidão, galera, é muito mais esportivo. As manoplas eles mudaram. Aqui você fica no acelerador, né? Mas como constantemente andando com ele normal, você tem aqui, ó, essa pega para você prender o dedo. Então assim, é mais um motivo para a mão não escapar. Então você tá aqui sempre preso. Ele tem uma pegada esportiva, viu, galera? E é assim, é muito mais bonito do que o outro. Agora nós faremos o teste que vocês mais gostam, um presente para você que ficou até o final do vídeo, onde nós extrairemos tudo que esse jet ski pode fazer. Deixa eu ter a certeza de que ele está desligado e totalmente liberado. Sim. Velocidade, vocês devem estar curiosos para saber. No painel aqui, ele marcou, vindo para cá, 65 milhas por hora, tá? O painel é preciso,
100% não. Qualquer painel de qualquer marca, tá, galera? Essa é a realidade. Mas digamos que 65 milhas para um jet aspirado é uma velocidade alta, né? Então vamos extrair o que essa criança pode fazer. Começarei fazendo curvas para me acostumar com ele a primeira vez que eu ando e depois eu vou passar bem perto de você. Como padrão, vou responder algumas perguntas que são dúvidas principais aí da galera. Aceleração desse jet. Por ser o mesmo motor do que o VX 1.8 anterior, a aceleração é igual. Velocidade final, que é a próxima pergunta, 65 milhas por hora marcado de painel, tá? Mais ou menos igual ao anterior também. E é o que eu falei, se você quer um VX que é teoricamente de entrada, porque a Yamaha não traz o EX para o Brasil, que é o concorrente do Spark, então esse seria um jet de entrada que tem um motor apimentado, velocidade final de jet supercharger. Curva, ó, um pouquinho de melhora, mais previsibilidade e melhorou em relação ao anterior, tá? É um jet forte, que tem casco muito navegador, é famoso em navegar em mar, e aqui é um ambiente um pouquinho mexido, então realmente ele fez o seu papel, tá? De curva, eu achei muito bom. Para ser um VX, eu achei muito bom. Eu falaria para vocês que ele faz quase que igual um FX. Mas em mar grosso ainda não andei. Nesse mar, que foi que a gente testou o FX-HO, muito bom de curva, tá? Bom, navegabilidade, que como eu disse para vocês, a Yamaha ela é famosa por fazer cascos navegadores em mar. Tem uma porrada um pouco seca, quando você pega, por exemplo, passa uma marola de barco, salta em uma e cai em outra, mas em compensação, por que eu falo uma porrada um pouco seca? Porque assusta.
faz um barulho que parece que quebra alguma coisa, mas nos FX dos OpenSys que eu fiz, cara, era direto esse barulho e nunca deu nada, tá? Então não se preocupem com isso. Porém, ele dá muita, a navegação, ele te dá muita confiança, tá? Ele traciona bem quando sai e entra da água. E que mais? Funções do painel, putz, maravilhoso. Painel colorido, não é touchscreen que nem do FX, mas é completo, digital e te dá todas as informações. E tem o Connect, que acho que é o que eles chamam, né? Que você conecta para ter a integração maior. De painel, olha, Yamaha, parabéns, viu? Porque o painel antigo, ele era bem analógicozão, mostrava, assim, era digital, não era analógico, tô consertando o que eu tô falando. Era legal, tinha várias funções, mas você via que no VX faltava algumas informações. E tá tudo aqui agora, supriu tudo. Evolução em relação ao modelo anterior. O que eu acho da evolução? Primeiro, a estética tá muito melhor. Eles estão pensando agora no design também. Então você tem os para-choques laterais tipo do FX. As cores amarelo e verde não são as minhas favoritas, mas cor é muito fácil de resolver. Agora, de evolução mesmo, a parte de cima está muito mais bonita, né? O guidão mais esportivo, a manopla você tem mais pega, mais esportividade. Essa evolução deles estreitarem o banco e afundar mais ter o deck mais profundo dos pés, te dá mais a parte ergonômica. E como eu disse, esse jet não tem o som, mas eles pensaram nisso também e fizeram um som blindado, né? A prova d'água, inteira a prova d'água, que você conecta no seu telefone. Muito legal, eu gosto e eu adoro som, navegar com som quando não estou acelerando e tal, mas mesmo acelerando, esse som que eu já ouvi e os demais, todos que têm aí, cara, é futuro, né? É muito louco isso, eu tô adorando. O que se percebe enquanto está navegando? Nesse jet em relação ao outro, ele é muito semelhante, porém, por esse fato que eu acabei de falar, dessa ergonomia e tudo mais, essa frente dele é mais estreita, né? Você sente essa diferença, mas pilotando, diríamos assim, que é o que essa pergunta, o que se percebe quando está navegando, pilotando, cara, eu achei melhor. Tá? Gostei muito. Uma coisa só que eu não utilizaria é abastecer pela lateral, que não tem na pergunta. Eu abasteceria por aqui. Mas são engenheiros japoneses, eu não discuto e não discutirei. Se eles fizeram isso, tem algum motivo, tá? E pessoal, que mais que eu posso dizer? O jet está muito melhor, cara. Se você está pensando em trocar o seu VX, pode trocar. Tá aqui, eu tô falando para você. Eu faria isso se eu tivesse um VX 1.8. Gostaria de ter? Gostaria. Porque como eu falei para vocês, é um jet aspirado que anda bastante, né? Promove menos manutenção e gasta menos gasolina, e você pode usar gasolina comum, que é um pouco mais barata, diríamos assim. Bom, pessoal, quero pedir um favor para vocês: se inscrevam no canal e espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Comentem os jets que vocês querem que a gente faça o teste, que a gente vai correr atrás disso para vocês. E no mais, um beijo no coração de vocês, e o seu like, ele é muito poderoso, não se esqueça. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque ele vai dizer para muito mais pessoas que quer ver um teste desse jet, que está indeciso, você vai ajudar essa pessoa com esse like. Então ele é muito poderoso. Um beijo no coração de vocês, e agora eu vou aproveitar tudo que eu puder. Claro que eu não posso, porque o jet não é meu, é do dono, tô levando embora, mas eu vou levar a última aceleradinha. Tchau pra vocês.